Uou, salve galera, muito boa noite, Conexão ND na área, aqui na tela da Record News Santa Catarina. Sou Marcelo Cabral, meus amigos me chamam de Mancha e humildemente te convido a ficar ligado com a gente, porque hoje a resenha é boa, muito boa, nosso assunto é tênis. Estou recebendo aqui nos estúdios do Grupo ND o presidente da CBT, Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrup Manezinho, natural de Florianópolis, of course. Presidente, muito legal te receber no Conexão ND, para a gente falar de esporte, de Santa Catarina, de Copa Davis, de Guga, Jaime Onsins e muito mais. Boa noite. Boa noite, Mancha. Boa noite aos amigos aqui que estão nos assistindo. Sempre um prazer poder falar de tênis e um prazer muito maior estar aqui compartilhando esse espaço tão nobre contigo, que sempre foi um jornalista tão referência para todos nós já há muitos anos que acompanhamos o esporte e as notícias vinculadas aqui de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras. Hoje, além da CBT, Confederação Brasileira de Tênis, você comanda também a Confederação Sul-Americana de Tênis. Confere, explica pra gente. És o nome forte do tênis na América do Sul? É um trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo. É importante sempre ressaltar um grupo que se formou há mais de 2 décadas, liderado pelo Carlinhos Alves, né, que era um treinador, um professor da maioria dos tenistas, homens e mulheres aqui de Florianópolis e de Santa Catarina. E aí então o Ricardo Pereira, o Jorge Lacerda e outros se envolveram lá no final da década de 1990 para assumir a Federação Catarinense e depois, com um comprometimento muito grande, desenvolver um projeto macro de desenvolvimento do tênis catarinense e aí então reverberar a nível de Brasil na Confederação Brasileira de Tênis. Acabou que lá no princípio de 2013, né, eu saio de Florianópolis, vou trabalhar em São Paulo na Confederação Brasileira de Tênis junto com o Jorge Lacerda como diretor executivo na época. Depois fui eleito presidente da Confederação Brasileira de Tênis e agora em 2021 também fui eleito presidente da Confederação Sul-Americana de Tênis, com mandato até 2025. A sede fica onde, presidente? A sede da COSAT, que é a Confederação Sul-Americana de Tênis, fica no Paraguai, em Assunção, junto ali com a Conmebol. Legal demais. Hoje o presidente, mas o Rafael começou nas quadras aos 8 anos como jogador. Onde é que foi, Rafael? Aqui mesmo nas quadras de Floripa? Que ano foi isso? O ano foi de 1988, 87, 88. Eu e meu irmão, sempre estimulados pelos meus pais, que não são do esporte, sempre foram da vida acadêmica, né? Principalmente a minha mãe, que foi professora universitária na Universidade Federal, o meu pai, Departamento de Saúde Pública. E aí, então, eles precisavam encontrar uma solução, na verdade, para mim e para o meu irmão, para ocupar o tempo. E nos incentivaram muito. A gente foi para o LIC, para o Lagoa Yacht Clube, junto com as minhas primas, eram 3 irmãs, e aí uma escolinha de tênis do LIC, nós 5 fazíamos a escolinha, a aula. Acabou que o meu irmão também se direcionou para a vida acadêmica desde cedo. Só para ter uma ideia, o meu irmão terminou o colégio com 15 anos e meio, passou no vestibular, terminou a faculdade com 20 anos, termina o mestrado com 21 anos e meio na Unicamp. Então ele sempre foi por esse lado. E eu continuei no esporte. E aí então várias pessoas incríveis passaram pela minha vida, foram realmente como guias nessa formação. Logo eu vou para a Academia Gemite, ali no Santa Mônica. O Rafael Kirten, então, na época era o professor da escolinha, eu já com 10 anos. Depois vou para a equipe do LIC com Carlinhos Alves, depois com Cascata, com Pimentel. Aí então ali no ano 2000, depois de já ter passado todo um processo de poder também morar lá em Camboriú, treinar na Academia do Larry entre 1998 e 2000, aí eu mudo o chip e acabo indo para as quadras como treinador. Aí eu viro professor e treinador até o final de 2012. Legal, você citou alguns nomes aí. Você é bastante jovem, presidente. Estou fazendo as contas aqui. Época do Cascata, você falou, Perseu, Rafa e Guga Kirten, Márcio Carlson. Você pegou toda essa turma? Essa turma sempre foi, eu fui contemporâneo deles, mas eles sempre foram a minha referência porque eram um pouco mais velhos. E nessa época uma diferença de 5 anos, quando você tem 10 para 15, é muito grande. Eu sou de 80, né? O Márcio, se não me engano, é 74, 75, o Cascata é 73, o Rafa Kita é 73, Perseu 75 também. Então eles tinham uma diferença um pouco, nessa época, um pouquinho grande, mas eu sempre me espelhei neles, né? Porque eu viajava os campeonatos estaduais aqui,
Perseu, Márcio, Cascata, Rita Cruz Lima na época também, enfim, toda essa geração que a gente acompanhava e assistia e a gente queria ser igual, isso que era bacana, né? Esse romantismo de se espelhar ali, a gente treinava no LIC, na Astel, em todos os lugares, olhava para o lado e disse, um dia eu quero ser igual a eles. Então sempre foi muito bacana esse ambiente. Enfrentou muito eles aí treinando, em alguma competição, mais ganhou ou mais perdeu? Não tinha como a gente se enfrentar pela diferença de idade. Só no treino. Mas no treino, assim, era um espetáculo porque eles davam essa oportunidade para a gente que era mais jovem. E aqui faço um agradecimento público ao Cascata, ao Márcio Carson, ao Guga, né? Porque quando eu tinha 16 anos, em 96, o Guga já começou a convidar a gente para treinar. Então tinha eu e mais um ou dois da nossa idade que o Guga chamava para ficar de sparring dele. O Guga tinha 4 anos a mais, eu tinha 16, o Guga tinha 20. E aí até os meus 20 anos, o Guga já com 24, eu consegui ter essa oportunidade muito pela generosidade desse gênio que é o Guga, né? Legal demais. Como atleta, Rafael, como é que foi a tua carreira? A minha carreira no Infanto Juvenil ela foi uma carreira muito bacana, a nível estadual, a nível nacional, podendo viajar sempre para o circuito brasileiro. Ali no final de 94, já com 13 para 14 anos, eu tenho a oportunidade de ir aos Estados Unidos, fazer um circuito lá no final do ano. Inclusive o Guga joga o Orange Bowl naquele momento, a gente está naquele ambiente todo mundo juntos. E aí então, no final dos anos 1990, ali com 18 anos, 19 anos, aí eu tento viajar o circuito profissional no mundo, mas com muita dificuldade no sentido de conseguir entrar nos torneios, porque eu não tinha ranking internacional e eu ia para cada torneio lá no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, assinar uma lista para tentar entrar. E nesse momento era muito difícil. Aí eu percebo também que eu não consigo ter esse êxito nesse sentido, e aí eu já faço uma migração, eu mudo o chip e, quero ser treinador então de tênis. Começo a estudar, eu achei que também foi um momento bem importante, uma decisão importante. Aí eu tiro o meu registro no Conselho Regional de Educação Física, em paralelo faço a graduação de administração, e aí toda a minha carreira passa a ser num paralelo entre quadra como treinador e outro paralelo como dirigente também já da Federação Catarinense, olhando com o futuro, com essa oportunidade de tentar contribuir também na esfera administrativa do tênis. Legal, vamos falar muito sobre isso ainda nesse programa. As competições, a gente tem a impressão, né, que em determinados esportes, no tênis, no surf, o atleta viaja muito. O tênis te levou muito longe? Muito longe, são mais de 30 países que eu conheci, jogando ou como treinador, nem que foi como no momento de dirigente, né? E aí você tem uma oportunidade, quando você tem 12, 13, 14 anos, já poder viajar para o exterior e competir, realmente um horizonte se abre de uma forma e traz uma maturidade muito grande nesse momento. Porque você se afasta da família, você se afasta dos amigos, né, para abrir mão por uma causa, por um propósito. Eu acho que isso também eu sempre tive muito em mim, também como referência do Carlinhos Alves, do Rafa Kirten, e dessas pessoas que desde cedo eu tive contato, de ter um propósito e trabalhar por ele, né? Então, ainda na tenra idade, com 12, 13 anos, eu já pude viajar para outros países e conhecer. E ali, no momento que eu faço 16, 17, 18 anos, já viajando para a Europa, viajando para a África para jogar, e aí o tênis apresentou o mundo de verdade para mim, e eu tenho muita gratidão por isso, né? O país mais curioso aí que tu destacaria? Sem Teve dúvida, um lugar curioso? Sem dúvida nenhuma, assim, dentre tantos e tantas situações inusitadas que eu passei, jovem, com certeza o Egito, ele guarda... eu guardo lembranças e curiosidades e histórias bem interessantes de lá, muito da parte cultural, mas muito também de situações que aconteceram em determinado momento. Dentre vários momentos, teve um que a gente queria jogar, sair do Cairo para jogar em Israel, e a gente estava indo para Israel de ônibus para jogar. Acaba que a fronteira é fechada por uma questão de guerra, de bombas, não sei o que. A gente tem que voltar. Imagina com 17, 18 anos, apavorados dentro do ônibus, a gente tem que voltar para o Cairo e aí se estabelece lá de novo, enfim, depois volta para a Europa. E tudo isso numa época que a gente não tinha WhatsApp,
não tinha celular, não tinha nada para se comunicar, tinha que marcar horário com o pai e com a mãe, né? Aqueles impulsos internacionais que você tinha um horário que pagava só um impulso, tinha um horário que se ligasse era mais caro, a mãe e o pai apavorados aqui, mas estamos aqui, estamos vivos e cheio de histórias e coisas boas trazendo dessa memória afetiva da gente. Às vezes eu penso muito nisso, como é que a gente vivia, né? Sem essa tecnologia, né? Viajava sem o GPS, ligava às vezes para o vizinho para passar o recado para o outro vizinho, né? Tinha umas histórias assim. Você usou uma frase ali, em alguns momentos tive que me afastar da família. E eu li o livro do Guga e ele fala muito sobre isso, né? Que ele tinha a companhia do Larry nos torneios lá no início, né? Mas que é um esporte muito solitário, né? Você está muito sozinho e eu acho que em determinado capítulo ele fala que você pensa demais. Você pensa o tempo todo, você não consegue parar de pensar. É verdade. O Guga, lógico, a gente acompanhou de perto, né, esse crescimento dele desde jovem, e tudo que a gente lê no livro não é novidade para nós, mas para o grande público é. E, na verdade, é a síntese do que todos os atletas, principalmente de esporte individual, passam. Lógico que uns têm muito sucesso e outros não dentro da quadra, mas a história ela é quase a mesma, né? O enredo é o mesmo, o roteiro é o mesmo, né? Então, realmente, a gente se afasta, tem que gostar muito e ter o amor por esse propósito para poder valer a pena. E aí, isso, eu tenho muita tranquilidade, que eu amava fazer isso, e se precisasse repetir, eu repetiria 1000 vezes. E isso não representa, em nenhum momento, representou qualquer corte de laço ou de laço umbilical, né, com a família, tanto que a família é super unida até hoje, a gente convive quase que diariamente, incluindo pais, irmãos, hoje sogro, né, cunhados, enfim. Cunhado é parente? Cunhado é parente? O meu é, tá certo. O meu eu considero como como um irmão, né? Eu já sou casado aí há 22 anos, casei muito cedo também com a Ju, a mulher da minha vida, e a gente forma uma grande família. Mas, Mancha, é importante repetir isso, que quem gosta desse processo, quem tem amor a esse propósito, no final das contas, essa dor, né, do afastamento temporário, ela não é uma perda, ela é um ganho no final do dia, porque ensina demais. E a gente volta cheio de saudades, aproveita o espaço curto de tempo que tem, ou na época tinha com a família, e aí era uma intensidade de amor em casa para poder recarregar a energia e voltar para o circuito, né? O presidente Rafael Westrup é um sábio. Olha só, você falou pra gente que rolou aquela transição do jogador para área técnica. Você foi treinador de muitas feras, né? Trabalhou, você contou até como sparring do Guga. Conta mais pra gente. Então, foi uma oportunidade que o Guga abriu, né, na época, para alguns jogadores, principalmente aqui de Floripa. Tinha o Marcelo Carvalho, que tinha um ano a mais do que eu, um menino que jogava muito bem tênis aqui. E a gente, na época, estava nesse período. O que aconteceu? Ali em 1996, quando eu fiz 16 anos, o Rafael Kirten era o treinador, era o head coach da equipe do LIC. Né? Então, eram 16 atletas que treinavam lá no LIC e que o Rafael era o chefe de todo mundo. E aí, quando o Guga começa a despontar, mas antes de ganhar o Roland Garros, o Rafael, meus pais sempre foram muito nessa linha de trazer os treinadores para dentro de casa, convidar para jantar, bater papo. Eles nunca foram assistir um jogo, meu. Eles não tinham aquele modelo de pais que fica em cima cobrando. Muito pelo contrário, assim, ó, cheque em branco para o treinador, o que o treinador decidir, Carlinhos Alves, Rafa, na época Cascata, a gente vai assinar embaixo. Só que a gente quer só entender o que está acontecendo. Então eu chamava muito e o Rafael chegou um dia para meus pais e falou, olha, eu acho que o Rafael tem que fazer uma transição agora e se dedicar um pouco mais específico comigo, um horário mais exclusivo e tal. E aí em janeiro de 97 eu mudo o colégio para de tarde. Então treinava de manhã com o Rafael, eu e a Karina Malisca, que era uma tenista muito boa aqui de Santa Catarina. Éramos nós dois só todo dia de manhã no LIC e à noite, depois do colégio, voltava para o LIC para fazer a preparação física. Então, era uma rotina muito pesada. Só que naquele momento tem um direcionamento um pouco mais específico. E aí o Guga fala, poxa, eu queria montar um grupinho que toda vez que eu tivesse em Floripa, eu tivesse caras bons, gurizada boa para treinar. É que nem no boxe, né? O sparring, só que lá o cara apanha, né? Sim. A gente apanhava só no jogo, na bolinha. Mas na no paralela. Final... E aí... acabou que tem essa oportunidade e dali para frente, de final de 96 até 2000,
cheguei a morar lá na casa do Larry, em Camboriú, o Guga ficava com a gente, comigo, com o Marcelo Carvalho, dividindo quarto, apartamento, o Guga já campeão de Roland Garros. E aí chegamos a dividir, né? O Guga abria as portas do apartamento dele algumas vezes, que era na frente do apartamento da Oma, que era a avó dele. Sim. E a gente ficava lá, poxa, era super legal. E aí até o ano 2000, início de 2001, eu tenho essa oportunidade de ficar treinando constantemente com o Guga, com o Larry. E porque também o Rafa, nesse momento, quando o Guga ganha o Roland Garros, o Rafa faz uma transição de carreira, ele sai da quadra e se torna um empresário, né, o grande gestor do grupo Guga Kirten, né? Legal. Presidente, vou fazer agora aquela pergunta que você já deve ter respondido 1000 vezes, mas eu adoraria muito ouvir e saber a tua visão. Tivemos no fim dos anos 90, estamos falando sobre isso, início dos 2000, o fenômeno Guga, e acredito que não preciso dizer mais nada sobre esse atleta, né? Existia uma ideia das pessoas, da imprensa, dos entusiastas do esporte, de que teríamos uma onda do tênis invadindo o Brasil, que o esporte se tornaria popular, praticado em cada esquina, que toda criança, que as crianças pediriam para o Papai Noel uma raquete e uma bolinha de presente. O que realmente aconteceu depois do Guga, né? O AGDG, antes do Guga, depois do Guga. Não vingou ou vingou e não sabemos de nada, inocente? Estamos por fora aqui desse lado. Boa pergunta. Talvez até demande mais tempo do que a gente tenha para... Vamos pedir um outro bloco. Pode ser, eu fico à vontade porque é importante, né, esclarecer algumas coisas. Eu penso, e é fato isso, no momento que o Guga aparece não só para o Brasil, mas para o mundo, realmente o esporte, o tênis, dá um boom no Brasil. Mas naquele momento a gente não tinha as entidades que administravam o tênis organizadas, com credibilidade, né? Tanto que houve um período muito turbulento do tênis brasileiro, ali entre os anos 97, na parte administrativa, lógico, 97 até final de 2004, quando, repito, aquele grupo que se formou aqui em Santa Catarina, que saneou a Federação Catarinense, que faz uma Copa Davis aqui na Universidade Federal e deixa como legado em 1999 todas aquelas quadras públicas. Em abril de 2001 faz a Copa Davis ali na Beira-Mar Norte, né, aonde hoje é a sede da Federação Catarinense e da Confederação Brasileira, um espaço que é utilizado popularmente, né, pela comunidade. E aí esse grupo entende que existia uma responsabilidade muito grande para com essa parte administrativa, porque senão, não só naquele momento, mas no longo prazo, se perderia todo esse legado que o Guga gerou, né, de trazer o interesse popular para esse esporte. E aí então o Jorge Lacerda, presidente da Federação Catarinense, desbravador nesse sentido, vai lá assumir uma entidade, se elege a Confederação Brasileira de Tênis ali no início de 2005, uma entidade que devia 12 milhões, onde houve uma intervenção e tal, e começa, de fato, a ressanear a Confederação Brasileira de Tênis. Então ele vai a São Paulo e começa a reestruturar a Confederação Brasileira de Tênis. Paralelo a isso, a Federação Catarinense se torna uma federação muito forte, as outras federações começam a se estruturar, né? Outros presidentes com muita qualidade começam a assumir as outras federações estaduais, e aí, de fato, hoje nós temos essa parte administrativa muito estruturada. Lógico que o Guga precocemente para de jogar por uma lesão gravíssima no quadril. Hoje você não consegue olhar para o tênis e conceber que um tenista com 27, 28 anos está se aposentando, tanto que Roger Federer se aposenta com 40, Nadal está em atividade com 37, 38, Djokovic está ganhando Grand Slam, nesse final de semana passado ganhou com 35, 36 anos. Então, naquele momento, o que a gente percebe é que há um boom popular, mas não havia estrutura organizacional capaz de dar um suporte para que o desenvolvimento fosse casado. Hoje, a gente não tem o Guga, mas esse desenvolvimento que se inicia nessa gestão do Jorge lá em 2005 está refletindo com a Bia Maia, hoje uma top 15 mundial, a Laura Pigossi, que entrou entre as top 100, tivemos pela primeira vez na história do tênis brasileiro no ano passado 2 tenistas entre as 100 melhores do mundo, ao mesmo tempo, sendo que uma era top 20, que era a Bia, e a Laura, 90 do mundo, mais 2 tenistas entre as 100 melhores do mundo nas duplas, a Luísa Stefani e a Ingrid Martins. Tivemos agora, no último final de semana,
o título do Australian Open com o Rafael Matos e com a Luiz Stefani. Ganhamos a Copa Davis Infantil Juvenil pela primeira vez na história, ano passado, lá na Turquia. Enfim, uma série de resultados que acreditamos muito que esse momento está casado, que é o resultado técnico, né, com as sementes plantadas há 20 anos atrás estão aparecendo agora, Legal. mas com uma estrutura administrativa, uma entidade forte, com patrocínio, com credibilidade e que a gente, com certeza, eu já não vou estar mais presidente nesse momento, mas os frutos serão ainda mais saborosos no futuro que se aproxima. Que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente vai voltar no segundo bloco para falar do Rafael Matos, da Luiz Stefani, dessa conquista inédita para o Brasil no Australian Open e para falar da Copa Davis, né? Amanhã, a bola já está rolando nos treinos, amanhã oficialmente aqui em Florianópolis teremos Brasil e China na Copa Davis. É rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta com Conexão ND na Record News Santa Catarina, hoje recebendo Rafael Westrup, presidente da CBT, Confederação Brasileira de Tênis, e anfitrião da Copa Davis, competição que vai acontecer no Costão do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina, colocando frente a frente Brasil e China. Já vamos falar da Copa Davis, presidente, porque a primeira pergunta do segundo bloco é fixa. Eu faço ela para todos os convidados. O esporte transforma, presidente? Digo mais, te transformou e, para terminar, como? Ah, sem dúvida nenhuma, Mancha. Eu acho que o esporte é tudo. A gente fala muito em casa, né, com meu pai, com a minha mãe, enfim, com a família toda e também com os amigos. Eu falo o seguinte, educação não é esporte, mas esporte sempre vai ser também parte da educação. Então, acho que o esporte é um grande complemento social. Só que eu vejo que a grande maioria da sociedade olha o esporte apenas como altíssimo rendimento. Nós temos um projeto social na Confederação Brasileira de Tênis, patrocinado pela ENGE, pelo Banco BRB, os nossos patrocinadores, onde a gente atende 80 crianças às terças e quintas-feiras. E a gente sabe que aqueles momentos que eles passam conosco, sem qualquer expectativa de que sejam Gugas ou Bias Maias ali, passando pelas nossas quadras. Mas a gente sabe que aqueles momentos vão refletir lá na frente como formação de caráter e a condução de uma vida com perspectiva para cada um, para cada menino e para cada menina ali. Independente da classe social, eu sempre fui privilegiado em relação a isso, em pertencer a uma classe que tinha condição de ter bons acessos à escola, à educação, saúde, enfim, mas principalmente ter acesso ao esporte. Independente do nível e do local onde eu estava, se era no LIC, se era na GEMIT ou se era numa quadra pública jogando com os meus amigos. Porque o tênis especificamente, que é o esporte que eu vivi a vida inteira, ele é tão complexo do sentido da necessidade, da quantidade de decisões que você tem que tomar num tão curto espaço de tempo. Imagina num rally, num jogo, num rally com 26 trocas de bolas. Quantas interferências existem num ponto de tênis? É a bolinha, é a quadra, é a rede, é o vento, é a torcida, é uma série de coisas. São as decisões do seu adversário que fazem você ter que rebotar uma decisão num milésimo de segundo. Hoje o tênis se joga a 200 km por hora. Né? A gente vê o saque a 220 e devoluções de saque a 200 por hora. Então, é uma quantidade de decisões que você tem que tomar no espaço curto de tempo. E lógico, isso para o mundo corporativo tem um valor interessantíssimo. Mas tudo que a gente falou no bloco anterior em relação à ausência da família, às viagens, quantas vezes a gente teve de viajar sozinhos, pegar ônibus ou avião com 12, 13, 14 anos de idade, com a mochila nas costas e a raqueteira. E a autorização dos pais. Autorização sempre, mas às vezes era voo que atrasava, era voo que era cancelado e não dava, de novo, repito, não tinha um WhatsApp para a mãe resolver. E muito pelo contrário, se ligasse para casa toda hora para resolver, a mãe ia dizer, ó, não dá mais. Tem que aprender a tomar a tua decisão, encarar essas dificuldades e resolver a tua vida. Então, tudo isso, eu acho que o esporte, ele traz como uma grande ferramenta educacional. Toda criança, todo adolescente que está no esporte
eu penso que a grande maioria vai gerar uma tranquilidade, não só para a família, mas uma tranquilidade social, porque reverbera de alguma forma, até porque compartilho aqui, o meu ciclo de amizades esmagadora maioria vem do tênis desde pequeno, e a gente vê o quanto todos têm esse compromisso de alguma forma retribuir por meio do tênis ou por meio do seu esporte para conseguir dar de alguma forma para alguém que não tem acesso hoje, passe a ter esse acesso e poder daqui a 10, 20 anos olhar para trás e ver o quanto valeu a pena. Sensacional, presidente. Agora o papo é Copa Davis, uma competição que o presidente conhece muito bem. Que competição é essa e como foi que o Rafael se envolveu com a Copa Davis lá nos anos 2000, 2000 e pouquinho? Então, na verdade, eu tive uma oportunidade incrível na minha vida ali. Ontem eu falava com o Jaime Oncins. Em 1997, o Larry me convida para ser sparring da equipe da Copa Davis aqui no Costão de Santinho, onde amanhã teremos aqui a Copa Davis. Eu tinha 17 anos, então treinar com o Jaime Oncins, com o Meligeni, que também estará aqui amanhã conosco. Tem uma grande homenagem para o Meligeni amanhã, depois a gente fala um pouquinho disso também. Com o Guga, enfim, com todos aqueles feras, né? E aí aquele momento olha, estou na Copa Davis, olha só que bacana. Depois, em 2010, sou convidado para ser auxiliar técnico também da Copa Davis pelo então capitão João Suete. E aí agora, né, como gestor, organizar esse evento monstruoso, gigantesco, né, com tantas variáveis e tantas nuances. E aí, então, em 2014, eu tive a primeira oportunidade, como diretor executivo da Confederação Brasileira de Tênis, de organizar uma Copa Davis. Foi lá no ginásio de Ibirapuera, Brasil e Espanha, ganhamos da Espanha, com um ginásio que cabe 9.600 pessoas. Imagina organizar isso durante 3 dias, ou seja, às vezes as pessoas organizam um show musical para aquele momento, aquela noite, com uma complexidade grande, mas eu tinha que organizar durante 3 dias. Então a Copa Davis entra num sistema organizacional na minha vida como um grande projeto de um grande evento que a gente trabalha e provavelmente vai trabalhar ainda durante alguns anos, né? Legal. A partir de amanhã, como o presidente já falou, Florianópolis e Santa Catarina vão ser palco desse desafio. Brasil e China, válido pelos playoffs do Grupo Mundial 1. Que jogo é esse, presidente? Vale uma vaga importante aí. Sem dúvida nenhuma. Primeiro que é a primeira vez que a gente joga contra a China, né? Importante dizer que esse confronto contra a China seria disputado na China, tá? Por uma questão de sorteio da Federação Internacional. Quando chegam os protocolos em função da Covid-19, a gente lê aqueles protocolos impostos pelo governo chinês e aí percebe que, opa, está igual ao início da pandemia, tem que fazer PCR todo dia. Se um dos jogadores estiver contaminado, toda a equipe fica em quarentena, ou seja, corre risco de perder de WO estando na China. Enfim, uma bolha, não teria público. A gente faz uma apelação à Federação Internacional, eu vou para a Espanha para defender, fazer uma sustentação oral junto ao comitê da Copa Davis. Há então uma votação, a gente ganha e reverte o mando de campo para cá. A gente vai jogar contra a China, valendo, se nós ganharmos, nós voltamos ali para a primeira divisão, né, que a gente está no playoff. Se perdermos, a gente cai para a segunda. Então é um confronto valiosíssimo para a gente. O Brasil, que tem esse histórico de nunca ter sido, né, num estado normal de temperatura e pressão, ser rebaixado uma segunda divisão. Então a gente tem um confronto muito duro a partir de amanhã contra a China, mas muito confiante nesse time enquanto jogadores, mas principalmente também na liderança desse que está aparecendo aí para todo mundo, Jaime Oncins, um dos maiores nomes da história do tênis brasileiro e um grande capitão de Copa Davis, e a gente está muito confiante que a gente tem o melhor resultado a partir de amanhã. Local escolhido, Costão do Santinho, né? Mais uma vez para sediar essa competição, estrutura, boas quadras, essa relação já com o evento? Total, né? O estádio Guga Kirten leva o nome da quadra central do Costão do Santinho. É a 5ª vez que o Costão do Santinho vai sediar a Copa Davis, então tem um histórico, toda uma estrutura incrível enquanto complexo tenístico como complexo hoteleiro, facilita a logística, porque todos os jogadores, todas as delegações estão ali hospedados e alimentação, transporte, fica tudo muito mais fácil. E é importante ressaltar aqui, né, que esse ambiente foi escolhido pelo Jaime Oncins, no sentido de jogar no saibro, quadra aberta em nível do mar, para favorecer as condições técnicas da nossa equipe em detrimento à China. Os chineses têm um histórico muito melhor de atuação quando a quadra é coberta, quadra rápida, esse é o padrão de jogos dos chineses, então a gente fez tudo ao contrário para tentar provocar uma situação mais favorável para o nosso time.
cheio de casa, que estava pensando em curtir a Copa Davis, aquele calorzinho de Floripa, tênis de altíssima qualidade. Infelizmente, presidente, parece que não temos mais ingressos, é isso? Verdade, né? Uma das poucas vezes... Infelizmente, eu digo para quem quer curtir, né? Para quem queria ir lá curtir, não marcou bobeira, não vai conseguir. Mas, Mancha, olha só que legal que a gente achou uma solução para que o amante do esporte, e não só do tênis, mas o amante do esporte, possa desfrutar desse ambiente de Copa Davis. Embora nós estejamos realmente sold out, né? Ou seja, não há mais ingressos disponíveis para estar aqui no Costão a partir de amanhã, a gente vai liberar a entrada sem ingresso para toda a área de convivência da Copa Davis, ou seja, para o Boulevard Copa Davis. Legal. Tem um telão dentro desse Boulevard, Aí, o espaço coberto, climatizado, para que as pessoas, logicamente, vão ter que passar pela triagem, né, pela checagem, revista, como qualquer outra pessoa, por questões de segurança do evento, mas vai poder circular, desfrutar, encontrar muitas celebridades do tênis. Vamos ter o Fernando Meligeni lá, Márcio Carlson, que é aqui um dos grandes tenistas da história de Santa Catarina, vai estar circulando por lá, ou mesmo os atletas do Brasil, né? Não vai poder acessar a quadra, as arquibancadas, mas vai poder desfrutar de todo esse ambiente que a gente chama de Boulevard Copa Davis. Legal. Thiago Monteiro, número 1 do Brasil, Felipe Meligeni, sobrenome já diz muito, Rafael Matos, Matheus Putinelli e Gustavo Eide são os convocados. Esse é o time do Brasil, do capitão Jaime Onsins. Presidente, como é que funciona essa convocação para a Copa Davis? O Jaime analisa os nomes ou é pelo ranking, os 5 primeiros do ranking? Como é que funciona? Tem toda uma estratégia, o ranking não é uma verdade absoluta na hora da convocação. É importante ressaltar que esse processo com o Jaime se iniciou lá no início de 2019. Eu tive uma conversa muito franca, muito aberta, com a ideia da renovação, de tentar olhar para frente, enxergar a Copa Davis em 10, 20 anos. Eu acho que isso era muito importante ter, para que, repito, que eu já mencionei, não vou estar mais presidente, mas que o tênis brasileiro assista, né, essa renovação e que o time da Copa Davis chegue muito, muito, muito longe. Tomara que sob o comando do Jaime Onsins, e ele tem cheque em branco para fazer as convocações. Eu, como presidente, não interfiro em nada, eu fico sabendo já depois da convocação, mas a base, assim, a gente entende que a base que o Jaime toma são as necessidades do momento, ele analisa muito os adversários. Muitas das vezes o nosso jogador não tem o melhor ranking, mas tem um histórico de resultado bom contra um dos tenistas do time oponente. Então ele segue essa lógica e fico muito feliz de ver, por exemplo, o Gustavo Eide, que é um menino que faz parte do nosso programa. 20 anos. 20 anos apenas, faz parte do programa de desenvolvimento da Confederação, assim como todos fazem, mas já mostrando que o Eide tem a primeira convocação do time oficial. O Gustavo Eide, ele foi convocado algumas vezes como sparring, com 17, 18, 19 anos, e agora já é um titular da Copa Davis. Rafinha Matos, campeão do Grand Slam, Australian Open, da dupla mista junto com a Lu Stefani, sempre fez parte da equipe de treino, já foi em 2021 para o Líbano jogar como titular, Copa Davis contra o Líbano lá, e a partir dali ele se torna um titular absoluto nas duplas. Fica muito feliz com essa renovação de fato sendo feita e liderado pelo Jaime. Você citou o Rafa, acho que a gente tem fotos aí do Rafa e da Luísa, né? Na última semana venceram o Australian Open nas duplas mistas, é isso, presidente? É verdade, nas Primeira duplas mistas. vez que uma dupla, e tá aí, ó, tá na tela. Primeira vez que uma dupla 100% verde e amarela conquista um Grand Slam? É uma imagem emocionante, né? Eu não vou cansar de ver esses dois aí e me arrepiar e me emocionar, porque, inclusive, não só os dois, né, campeões da dupla mista, mas tivemos o João Fonseca, que é um juvenil, 16 anos, que está aqui na equipe como sparring, está aqui no Costão como rebatedor da equipe principal. Ele fez final de duplas também no juvenil lá na Austrália. Tivemos o Imanitu Silva, que foi para a final de duplas em tênis em cadeira de rodas. Então, todos fazem parte do escopo da confederação, e o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu colocar o país em 3 finais no mesmo Grand Slam, que foi o que aconteceu semana passada. A Lu e o Rafa ganharam a dupla mista, né? Primeira vez na história que uma dupla 100% brasileira ganha um Grand Slam. Bruno Soares já tinha ganhado algumas vezes, mas com parceiros estrangeiros. Marcelo Melo, que ganhou o Wimbledon, e Roland Garros em duplas. Em 2015 ele ganhou com Ivan Dodig, um croata. Depois em Wimbledon ele ganhou com Lucas Kubot. Então sempre com um outro parceiro estrangeiro. E essa dupla foi 100% canarinha. Presidente, está chegando na reta final do nosso programa, mas quero te perguntar uma coisa. Você está lá
na sede da Confederação Brasileira, trabalhando, tomando aquele café forte da máquina, e vem a informação que a China vai mandar para o Brasil uma espécie de time B, sem seus principais jogadores ranqueados. Como é que o anfitrião do evento interpreta uma notícia dessas? Olha, a gente tem que respeitar as decisões, né? A gente sabe que também pode ter um viés... Uma surpresa ali dentro? Não. Não, acho que não, mas eu acho que a estratégia que a gente adotou de prevalecer as condições técnicas ideais para o nosso time, repito, os chineses têm a tradição em jogar em quadra dura. Para quem não sabe, em casa, a quadra dura é uma quadra asfáltica, onde a velocidade da bola é muito mais rápida do que no saibro. O saibro, a bola é muito mais lenta, a velocidade do jogo é muito mais lenta. E aí eu acho que essa estratégia nos favoreceu. Os principais tenistas chineses, a gente esperava que eles viessem, acabaram dizendo, olha, eu não vou tirar toda a minha logística de estar aqui na China, treinando ou tendo meu calendário aqui pela Ásia, para ir ao Brasil jogar numa condição que é totalmente desfavorável a mim, para ter que voltar para o circuito, porque o tenista na Copa Davis, geralmente, ele perde 2, 3 semanas do seu calendário, porque ele chega uma semana antes para treinar e depois, na semana seguinte, normalmente ele tira descanso, porque existe uma pressão emocional muito grande quando você joga pela bandeira, né? Sim. E a Copa Davis é isso. Então, geralmente, o tenista perde mais semanas. Eu acho que foi isso. A nossa estratégia acabou provocando esse tipo de decisão dos principais tenistas chineses, mas nunca podemos olhar para time A, time B. Temos que olhar como grandes adversários. Copa Davis é Copa Davis, tudo pode acontecer. E não é só no tênis. Vimos lá agora a Copa do Mundo de futebol, o Brasil ganhando o jogo, praticamente ganho contra a Croácia. Num erro lá, a gente toma o empate, vai para os pênaltis, eu acho, perde o jogo e tudo se acaba numa fração de segundos. A gente tem que ter atenção, respeitar o time e vai ser muito duro esse confronto no Costão a partir de amanhã. Presidente Rafael Westrup, agradecer demais o papo. Vou até fazer um pedido para o nosso presidente, o Marcelo Petrelli, para dar mais um bloco. Para quando receber um convidado assim de resenha boa, a gente ter 3 blocos no Conexão ND. E boa sorte para a competição que começa amanhã. Tem acompanhado os treinos na semana. Tá muito calor, mas vamos para cima da China. Vamos para cima. Mencionou o Marcelo Petrelli. Quero deixar um abraço grande ao Petrelli, a toda a família Petrelli. Parabenizar por todo esse movimento da mídia e tanta qualidade que vocês vêm trabalhando ano após ano para evoluir nesse sentido. Agradecer ao prefeito Topázio, ao secretário Ed, à Prefeitura Municipal de Florianópolis, que abraçou o evento, está patrocinando o evento, aos nossos patrocinadores também da Confederação, porque sem vocês nada disso seria possível. Nós somos apenas instrumento da credibilidade que vocês estão colocando na entidade, que a gente possa sempre trazer grandes eventos e de mãos dadas poder fazer um esporte cada vez melhor. Obrigado. Legal, presidente. Esse foi o Conexão ND de hoje. Semana que vem, quinta-feira, a gente volta, sempre com um convidado legal, contando histórias do esporte aqui na Record News Santa Catarina. Até lá!